Ela foi vendida como mercadoria pelo próprio sangue. Imagine sair de casa humilhada, carregando apenas vergonha e dor, enquanto o pai conta as moedas. Essa é a história de Maria das Dores, uma jovem que foi tratada como objeto, mas que anos depois voltou ao mesmo lugar como senhora absoluta. Uma jornada de humilhação profunda, amor inesperado e uma revanche silenciosa que ninguém viu chegar. Prepare o coração. Essa história vai te deixar sem palavras. Maria das Dores tinha apenas 17 anos, quando o destino dela foi decidido em uma conversa rápida na sala da casa simples de Taipa. Filha de um pequeno lavrador endividado, ela era bonita, mulher de cor morena clara, olhos expressivos e mãos acostumadas ao trabalho duro desde criança. O pai, viúvo e afogado em dívidas com um coronel local, olhava para ela como se fosse apenas mais uma saca de café ou um animal de carga. Naquela tarde quente de sol escaldante, o senhor do cafezal chegou montado em um cavalo preto reluzente, alto, sério, viúvo, conhecido por ser duro nos negócios e ainda mais duro com as pessoas. O pai disse com voz trêmula e baixa: "Ela é forte, sabe cozinhar, lavar, costurar e trabalhar na roça sem reclamar. Leve ela e quite minha dívida de uma vez." Maria ficou paralisada na porta da sala, ouvindo tudo com o coração disparado. O fazendeiro olhou para ela de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria valiosa, e concordou com um simples aceno de cabeça. O pai recebeu um punhado de moedas de ouro na palma da mão suja e assinou um papel simples com o nome rabiscado. Quando Maria começou a chorar e implorar para não ser levada, o pai virou o rosto para o lado e disse apenas: "É para o bem da família. Não faça escândalo, menina." Ela foi obrigada a subir na carroça velha com apenas uma trouxa pequena de roupas velhas. Enquanto a carroça se afastava lentamente pela estrada de terra, Maria olhou para trás uma última vez e viu o pai contando o dinheiro na palma da mão, com um misto de alívio e vergonha. A humilhação queimava mais que o sol do meio-dia no rosto dela. As lágrimas escorriam silenciosas, enquanto o vento batia em seu cabelo. Ela nunca imaginou que aquele dia marcaria o início de uma transformação que mudaria tudo em sua vida para sempre. A fazenda era imensa, com cafezais que se perdiam de vista no horizonte, e uma casa grande, branca e imponente, cercada de varandas grandes. Maria das Dores foi levada direto para os fundos, onde as escravas e criadas dormiam em quartos simples e apertados. O coronel, chamado Donato, não falou com ela nos primeiros dias. Mandou que a colocassem para trabalhar na cozinha quente e na lavanderia, lavando roupas sujas de terra e suor. Maria trabalhava em silêncio absoluto, com o coração apertado e a cabeça baixa. Sentia o olhar dos outros, uns de pena profunda, outros de desprezo, por ela ter sido vendida pelo próprio pai como uma novilha. À noite, deitada no colchão duro de palha, ela chorava baixinho no escuro, repetindo sem parar: "Meu próprio pai me trocou por dinheiro. Eu não sou valiosa. Eu só sou uma dívida." Donato observava de longe, com os braços cruzados. Ele era um homem de 38 anos, endurecido pela vida dura do interior, que havia perdido a esposa jovem para a febre amarela. Não esperava sentir nada além de indiferença pela nova criada comprada. Mas algo na postura ereta de Maria, mesmo humilhada e triste, começou a incomodar profundamente. Ela não se curvava facilmente como as outras. Respondia com respeito, mas nunca com medo cego ou servilismo exagerado. Um dia, enquanto ela servia o café na varanda principal, Donato perguntou de repente, com voz grave: "Por que seu pai te vendeu?" Maria baixou os olhos por um segundo, mas levantou o olhar com firmeza e respondeu: "Porque ele achou que eu valia menos que as dívidas dele." A resposta curta e direta ficou ecoando na cabeça do coronel por dias. E ali, sem que ele percebesse, começou a nascer um sentimento
que ele nunca havia planejado. Os meses seguintes foram duros e cheios de provações. Maria era tratada como qualquer outra criada, mas os boatos na senzala e na casa grande não paravam. Foi vendida pelo pai como uma novilha velha. Algumas mulheres mais velhas zombavam dela pelas costas, fazendo comentários baixos e cruéis. Um capataz cruel tentou se aproveitar da situação vulnerável dela certa noite, mas Maria reagiu com tanta dignidade e coragem que o homem recuou, assustado. Donato soube do incidente e puniu o capataz severamente, mas não deu nenhuma explicação pública. Uma noite, após um dia exaustivo colhendo café sob o sol forte que queimava a pele, Maria desabou sozinha no quarto dos fundos. Ela pensou seriamente em fugir para o mato, em acabar com tudo ou simplesmente desaparecer para sempre. A dor da traição do pai era maior que qualquer trabalho forçado ou humilhação diária. Eu não sou nada para ninguém, sussurrava ela no escuro, abraçando os joelhos. Donato, que passava pelo corredor estreito, ouviu o choro baixo e contido. Pela primeira vez, ele entrou no quarto simples e ficou parado na porta, em silêncio. Não disse palavras bonitas ou promessas vazias. Apenas falou com voz rouca. Você não é mais uma dívida. Aqui dentro desta casa, ninguém vai te tratar como mercadoria novamente. Maria levantou o rosto inchado de tanto chorar e viu algo diferente nos olhos dele. Não era pena, era respeito genuíno. Mas a humilhação ainda era profunda e doía como uma ferida aberta. E, o pior, parecia não ter fim. Donato começou a mudar sem perceber. Mandava que Maria servisse as refeições dele pessoalmente na mesa grande. Conversava com ela sobre a colheita, sobre os livros que lia à noite, sobre o mundo fora da fazenda e as novidades da capital. Ele descobriu que ela era inteligente, aprendia rápido, tinha boa memória e possuía uma força silenciosa que nenhuma outra mulher na fazenda demonstrava. Maria, por sua vez, via no coronel um homem solitário, marcado pela perda da esposa, mas justo, à sua maneira dura. Aos poucos, o medo deu lugar a uma confiança estranha e inesperada. Certa tarde de chuva forte que caía torrencialmente, Donato encontrou Maria molhada, tentando proteger as mudas novas de café. Ele a puxou para dentro da casa grande, deu-lhe uma manta seca e disse algo que mudou tudo entre eles. Eu comprei você como dívida, mas hoje eu vejo que errei gravemente. Você não é propriedade. Você é uma mulher que merece mais do que isso. Maria sentiu o coração acelerar de forma desconhecida. Não era amor ainda, mas era o primeiro gesto verdadeiro de humanidade que recebia desde que saíra de casa. Donato começou a ensinar a ler melhor, a entender os números da fazenda, os preços do café e os segredos do comércio. Ele se apaixonava devagar, quase contra a própria vontade, lutando contra o orgulho. E Maria, mesmo com todas as feridas ainda abertas, sentia que algo novo e vivo brotava dentro dela. A humilhação ainda doía no peito, mas uma semente de esperança começava a crescer silenciosamente. Donato confessou seus sentimentos em uma noite tranquila, na varanda iluminada pela lua. Disse que não queria mais que ela fosse criada. Queria que ela fosse sua companheira, que vivesse ao lado dele como igual, com dignidade. Maria chorou, mas dessa vez eram lágrimas misturadas de dor antiga e alívio profundo. Eles se casaram em uma cerimônia simples e discreta, longe dos olhares curiosos da região. Muitos na fazenda cochichavam pelas costas. O coronel se casou com a escrava que ele mesmo comprou com dinheiro. Mas Maria não era mais a mesma menina humilhada. Donato a tratava com carinho e respeito verdadeiro e começou a envolver cada vez mais nos negócios da fazenda. Ela aprendeu sobre administração, sobre preços do café no mercado, sobre investimentos e contratos. Com o tempo, a inteligência e a determinação dela impressionaram até os mais resistentes e desconfiados. Donato adoeceu gravemente alguns anos depois,
enfraquecido por uma febre prolongada. Antes de morrer, ele fez algo extraordinário e inesperado. Transferiu parte significativa da fazenda, terras e recursos para o nome dela, reconhecendo-a oficialmente como herdeira e companheira. Maria ficou viúva, rica e dona de uma grande parte da propriedade, mas ainda carregava no peito a marca da origem humilhante. Ela jurou a si mesma, em silêncio, que transformaria aquela dor profunda em poder verdadeiro. E foi então que começou a planejar, com paciência e inteligência, a maior reviravolta de sua vida. Maria mudou o nome para Dona Maria de Oliveira e viajou por alguns anos para outras regiões. Estudou, fez contatos importantes, investiu com sabedoria que herdara e comprou terras menores para multiplicar o capital. Aprendeu os segredos do comércio de café, os melhores métodos de plantio e as estratégias de negociação. Ninguém na região original sabia onde ela estava ou o que fazia. Ela voltou discretamente, usando intermediários e advogados de confiança. A fazenda de Donato enfrentava sérias dificuldades após a morte dele. Dívidas acumuladas, má administração, cafezais enfraquecidos e trabalhadores desmotivados. Maria, por meio de representantes, fez uma oferta alta e irrecusável para comprar toda a propriedade. Os herdeiros distantes, desesperados por dinheiro, aceitaram sem saber quem estava realmente por trás da compra. No dia da assinatura final, Maria entrou na casa grande, vestida com elegância simples, mas imponente. Ninguém a reconheceu de imediato. Só quando ela falou com voz calma e firme: "Esta fazenda agora me pertence por completo." Alguns rostos empalideceram de choque. O pai dela, agora envelhecido, pobre e curvado pelo tempo, foi chamado para resolver assuntos pendentes e quase desmaiou ao ver. Maria olhou para ele sem raiva explosiva, apenas com uma serenidade poderosa e profunda, e disse: "O Senhor me vendeu um dia como mercadoria. Hoje eu compro de volta tudo o que tentaram me tirar." A volta por cima foi completa, silenciosa e devastadora para quem um dia a humilhou. Dona Maria de Oliveira se tornou uma das maiores produtoras de café da região. Reformou a casa grande com bom gosto, melhorou as condições de trabalho de todos que viviam lá, libertou quem ainda estava em condição precária e criou uma escola para as crianças da fazenda. O pai, humilhado pela própria consciência ao longo dos anos, pediu perdão. Anos depois, com a voz trêmula, Maria o perdoou com dignidade, mas nunca o deixou esquecer o que havia feito. Ela viveu com dignidade, respeito e poder, provando que nenhuma venda, nenhuma humilhação e nenhuma traição define o final de uma história. A vida pode te vender, te humilhar e te jogar no chão mais fundo, mas ninguém pode roubar sua capacidade de se levantar, aprender, crescer e voltar mais forte do que nunca. Às vezes, a maior vitória não é gritar vingança em voz alta, é conquistar em silêncio o que tentaram te tirar. A dor da traição pode se transformar no combustível da sua grandeza. Se essa história de superação te emocionou, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias reais de força e transformação. Escreva nos comentários: "Eu acredito que nenhuma humilhação define meu destino." Compartilhe com alguém que precisa de força hoje. Sua história ainda está sendo escrita. Continue. Fim.